Os Estados Unidos aumentaram em 25% as tarifas sobre parte dos produtos brasileiros. E no mesmo dia, o governo anunciou até 18,5 bilhões em crédito para apoiar as empresas afetadas. A justificativa parece simples: proteger exportações, empregos e setores estratégicos. Mas existe uma pergunta importante a se fazer quando surge um programa bilionário de crédito. E essa pergunta é: de onde vem esse dinheiro e quem paga essa conta no final? Porque crédito barato nunca é realmente gratuito. Quando uma empresa consegue juros abaixo das condições normais de mercado, alguém está aceitando receber menos, assumindo mais risco ou deixando de utilizar aqueles recursos em outra finalidade previamente prevista. Por isso, esse programa não pode ser analisado apenas como uma disputa entre quem apoia o governo e quem critica qualquer intervenção do Estado. A pergunta mais útil é outra: esses 18,5 bilhões serão usados para salvar empresas saudáveis de um choque temporário ou para prolongar negócios que já apresentavam problemas antes do tarifaço? A resposta depende dos critérios que ainda serão definidos. E é justamente aí que mora a parte mais importante de todo esse enredo, de toda essa história. Primeiro, precisamos entender os impactos de todas essas tarifas. Uma tarifa de importação é um imposto cobrado pelo país que recebe o produto estrangeiro. Então imagine uma mercadoria brasileira que chega aos Estados Unidos por $100. Com uma sobretaxa de 25%, seu custo de entrada ele pode aumentar, reduzindo a competitividade desse produto em relação aos produtos americanos ou até mesmo de outros países. A empresa brasileira ela precisa escolher entre 3 caminhos ruins: aumentar o preço e correr o risco de perder vendas, reduzir sua margem para tentar manter o cliente ou dividir parte do prejuízo com importadores e fornecedores. Então, se as vendas caírem, a consequência não fica restrita aos acionistas dessa empresa. A produção ela pode diminuir com o tempo e os investimentos eles vão ser adiados. Fornecedores terminam recebendo menos pedidos, funcionários podem ou não ser demitidos, que nesse cenário é muito comum, e municípios que são muito dependentes daquela atividade terminam perdendo renda e arrecadação. Então, quando uma empresa perde mercado lá no exterior, o efeito ele pode chegar ao trabalhador, ao fornecedor e até mesmo à cidade que depende daquela operação. É para evitar uma ruptura abrupta que surge o Brasil Soberano 3. O programa prevê até esses 18,5 bilhões em linhas de crédito, sendo 13,5 bilhões vinculados a recursos da União e 5 bilhões provenientes do próprio BNDES. O público pode incluir exportadores afetados pela tarifa, seus fornecedores, empresas impactadas por conflitos internacionais e setores considerados estratégicos para o comércio exterior. Conforme a modalidade, o dinheiro ele poderá ser utilizado para capital de giro, para compra de máquinas, para investimentos, adaptação produtiva, inovação e busca de novos mercados. Então pense em uma indústria que produz uma grande quantidade de mercadorias contando com os contratos americanos. A tarifa entra em vigor, os pedidos diminuem e o estoque fica parado. As despesas elas vão continuar chegando, salários precisam ser pagos, precisa pagar fornecedor, precisa pagar energia, precisa pagar os empréstimos que foram feitos anteriormente, precisa pagar impostos. Então, mesmo que o negócio ele seja viável lá no longo prazo, pode faltar dinheiro para atravessar os próximos meses no curto prazo, com o tarifaço. Uma empresa que é saudável pode quebrar não por falta de lucro futuro, mas por falta de caixa no presente. Então, nesse cenário, o financiamento ele funciona como uma espécie de ponte. O problema começa quando a ponte não leva a lugar algum. Se essa empresa ela recebe dinheiro apenas para continuar acumulando dívida, sem encontrar novos clientes, sem reduzir custos, sem adaptar sua produção, esse crédito não resolve o problema. Esse crédito apenas adia a quebra dessa empresa. Então esse valor de 18,5 bilhões também não serão distribuídos gratuitamente. A gente está falando principalmente aqui de financiamentos reembolsáveis. As empresas elas vão ter sim que devolver esses recursos acrescidos de juros. Isso diferencia o programa de uma doação direta, por exemplo. Só que também seria errado dizer que a operação não gera qualquer custo público. As taxas anunciadas, elas variam ali de 3 até 9,8% ao ano, de acordo com a linha e de acordo com a finalidade. A menor taxa, ela foi associada à transformação de minerais críticos, enquanto o capital de giro e outras modalidades podem ter as maiores taxas dentro dessa rede de empréstimos. Esses percentuais, eles ainda precisam ser acompanhados com cautela
até a regulamentação completa que ainda vai sair. Uma taxa anunciada pode representar apenas um componente do financiamento e a operação final pode incluir remuneração do BN10. Pode incorrer também riscos de crédito, participação dos bancos intermediários e até mesmo outras despesas. Então, quando alguém anuncia crédito a partir de 3%, a parte mais importante é a partir e não 3%. Mesmo sendo empréstimo, existe benefício econômico quando o custo fica abaixo do que a empresa encontraria no mercado privado. Então, o governo ou o banco público, ele recebe uma remuneração menor. Há risco de inadimplência, existe o custo administrativo e os mesmos recursos poderiam financiar outras empresas ou políticas. Não é doação, mas também não é uma operação completamente neutra para a sociedade. Boa parte dos 13,5 bilhões deverá vir de valores que não foram utilizados em programas anteriores, incluindo recursos relacionados às etapas anteriores do Brasil Soberano e à renegociação de dívidas rurais. O governo, portanto, está reaproveitando dinheiro já destinado à operação de crédito em vez de anunciar necessariamente uma nova despesa primária de 13,5 bilhões. Os outros 5 bilhões, para complementar os 18,5, serão recursos próprios lá do BN10, tá? Também é importante destacar que os 18,5 total representam um teto. O dinheiro ele vai ser liberado conforme a demanda e conforme os critérios do programa. Talvez nem todo o montante ele seja utilizado dos 18,5 bilhões. Isso também não elimina o custo de oportunidade. Dinheiro reaproveitado, ele continua sendo dinheiro que poderia receber outra destinação. A discussão mais delicada em toda essa conversa é definir quem vai ter acesso. Basta ter exportado para os Estados Unidos para ter acesso a esse crédito? Não pode ser assim. A empresa ela precisa comprovar queda relevante no faturamento e a empresa deve mostrar que determinado percentual da sua receita foi atingido. E a pergunta importante é: o crédito vai ser condicionado à manutenção desses empregos? Outra pergunta boa para se fazer: grandes empresas receberão as mesmas vantagens das pequenas? Será exigido um plano para conquistar novos mercados? E a empresa precisa demonstrar capacidade de pagamento. A política pública ela precisa socorrer quem realmente sofreu o impacto. Sem critérios rigorosos, empresas pouco afetadas podem usar uma linha barata apenas porque ela está disponível. Também existe o risco de beneficiar negócios que já estão fragilizados. Então é uma linha muito tênue. Uma empresa ela pode atribuir seus problemas ao tarifácio, embora já apresentasse endividamento elevado, produtividade baixa, gestão ineficiente ou dependência excessiva de um único cliente. E aí, nesse caso, colocar mais dinheiro dentro dessa operação não vai corrigir o problema. Crédito resolve falta temporária de caixa, não resolve falta permanente de competitividade. O programa será mais defensável se priorizar empresas viáveis que foram atingidas por um choque externo comprovável e que apresentem um plano realista de adaptação. Isso inclui buscar compradores em outros países, não somente nos Estados Unidos, renegociar contratos, adaptar produtos, aproveitar acordos comerciais, investir em inovação e reduzir custos. O empréstimo ele pode comprar tempo, mas o empréstimo ele não pode ser uma estratégia definitiva. Bom, o tarifácio também pode produzir efeitos contraditórios dentro aqui mesmo do Brasil. Produtos que deixariam de ser exportados, eles podem ser direcionados ao mercado nacional. Em alguns setores, o aumento da oferta pode pressionar os preços para baixo, consequentemente deixando esses produtos mais acessíveis para as grandes massas. Para o consumidor, isso pode parecer positivo, no final das contas. Para o produtor, pode significar até menos margens. Ao mesmo tempo, exportações mais fracas reduzem a entrada de dólar, afetando investimentos, diminuindo a produção e aumentando as incertezas. O impacto final depende dos setores atingidos, da duração das tarifas e da capacidade de encontrar outros mercados. Porque sim, o mercado competitivo ele vai estar presente não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Diante disso, existem duas interpretações legítimas sobre o Brasil Soberano 3. A primeira sustenta que as empresas foram atingidas por uma decisão externa que não controlam. Deixar negócios saudáveis quebrarem poderia gerar desemprego, poderia gerar perda de capacidade produtiva e destruição de cadeias que levaram anos para poder serem construídas. Outros países também utilizam subsídios, garantias e crédito público para defender setores que são estratégicos. A segunda visão alerta que financiamentos favorecidos podem transferir riscos privados para a sociedade, beneficiar grandes grupos, criar distorções e reduzir o incentivo para as empresas se adaptarem. As duas preocupações, elas precisam ser consideradas. A discussão
não deveria ser resumida a governo contra mercado, e sim se essa intervenção ela vai reduzir ou não o impacto do tarifaço pelo menor custo possível e sem transformar um apoio temporário em independência permanente. A resposta estará menos no tamanho do anúncio e mais na execução. Quem recebeu, quanto recebeu, qual prejuízo foi comprovado, qual taxa efetivamente pagou, quantos empregos preservou, se conseguiu encontrar novos mercados ou não, se devolveu ou não o financiamento. Sem transparência, os 18,5 bilhões viram apenas um número impressionante em uma cerimônia, em uma manchete no jornal. Com critérios, com fiscalização, com acompanhamento, o crédito ele pode impedir que um choque externo destrua empresas economicamente saudáveis e importantes para a nossa economia. Só que a maior proteção para a economia brasileira não será uma quarta ou quinta versão desse programa. Será reduzir a dependência de poucos compradores, aumentar a produtividade e tornar as empresas competitivas, mesmo quando a política internacional mudar seu rumo, mudar de direção. Então, quem ganha no curto prazo são os negócios que recebem fôlego para poder manter sua produção, seus empregos e seus investimentos. E quem assume o risco são o BN10, o Tesouro e, em última instância, a sociedade que sustenta essas instituições e abre mão de outros usos para esse dinheiro. Por isso, a questão, no final das contas, não é simplesmente ser contra ou a favor desses 18,5 bilhões. É exigir que cada real emprestado compre adaptação e não apenas sobrevivência artificial. O crédito ele pode impedir que um choque externo ele destrua empresas saudáveis, mas só fará sentido se ele vier acompanhado de critérios de transparência e de uma estratégia para poder reduzir a dependência dessas empresas. E se você que está vendo esse vídeo quer realmente acompanhar todos os benefícios e quem terminou pagando a conta, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque tarifa pode ser criada do dia para a noite. Programa bilionário também, mas a independência econômica não se constrói com anúncio. Empréstimo emergencial ou até mesmo com discurso. Se constrói com produtividade, planejamento e informação. Aqui no canal, a gente não para no valor divulgado. A gente segue o dinheiro até descobrir onde ele chegou e também quem pagou a fatura. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.